Bom dia, boa tarde, boa noite. Paz esteja com todos vós, povo lindo de Deus. Seja muito bem-vindo para mais um devocional Caminho Diário. Uma palavra, um encontro, um novo eu. Estamos aqui hoje para mais um momento, onde vamos aprender com o Senhor, onde vamos nos permitir ser ministrados pelo Espírito Santo, viver esse momento, esse tempo que é necessário para a nossa vida, sabe? Sem o Espírito Santo não dá. Vamos convidá-lo a ministrar os nossos corações hoje, vamos convidá-lo a falar conosco nessa hora. Peço que incline a sua cabeça nesse momento de oração ao Senhor, nesse momento de rendição, pedindo perdão a Ele e entregando a direção nesse momento. Amém? Pai, Espírito Santo de Deus, amado do Senhor, pedimos perdão nessa hora, Pai, por todas as vezes que esquecemos de Ti, por todas as vezes que acabamos fazendo as coisas de nós mesmos. Quero pedir perdão, Senhor, neste momento e entregar ao Senhor, Pai, a direção deste devocional. Tudo aqui existe graças ao Senhor. Se estamos aqui de pé, graças ao Senhor. Se estamos podendo ter a oportunidade de ouvir essa mensagem, é graças ao Teu Santo Espírito. Então pedimos nessa hora, Deus, a Tua autoridade, para que o Teu Santo Espírito venha falar, Pai. Não o que queremos, mas o que necessitamos. Confrontando nossa vaidade, confrontando o pecado, confrontando, Pai, tudo aquilo que não agrada em nós. E que venha haver um mover tremendo em nosso coração e a gente possa permitir que a Tua palavra entre e transforme o nosso ser. É o que eu te peço, em nome de Jesus, e me disponibilizo como Teu instrumento hoje, Pai. Faça-se cumprir a Tua vontade em nosso meio e use a Tua serva, como assim desejar. Amém. Aleluia. Gente, seremos ministrados um livro de 2 Crônicas, capítulo 19. Capítulo 20, gente. 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos lá para o versículo 15, versículo 14. Vou ler do 14 ao 18, ao 17. Amém? Mas não se esqueça de fazer toda a leitura, porque senão vocês não vão entender quem é Josafá, quem é Jaziel, o que está acontecendo aqui, contra quem eles estão guerreando, o que é isso. É importante a gente saber para ficar mais por dentro de toda a história. Amém? Vamos lá? Vou ler a partir do 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, o filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, um levita, dos filhos de Asaf. E ele disse: ouve todo Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim diz o Senhor a vós: não temais, nem vos amedronteis em razão desta grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas de Deus. Aleluia. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pelo penhasco de Ziz, e vós os encontrareis no fim do ribeiro, diante do deserto de Jeruel. Vós não precisareis lutar nesta batalha. Posicionai-vos, ponde-vos parado em pé, e vede a salvação do Senhor convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, e nem estejais desfalecidos. Amanhã sai contra eles, porque o Senhor será convosco. Gente, eu paro aqui, mas é bom que você faça o restante da leitura, porque assim, é uma mensagem tão linda, sabe? Assim, é um cuidado, é um zelo do Senhor de tamanha autoridade, representa tamanho amor que o Senhor tem por nós. E que bom que a gente pode contar com um Deus zeloso, que bom que a gente pode contar com Deus que chama para si a responsabilidade da batalha, que toma para si a batalha. E assim, quando a gente vai entender um pouco do contexto da história, Israel aqui foi dividido. A gente sabe que depois do tempo lá de Salomão, quando seu filho assume, Deus cumpre aquilo que tinha declarado, que haveria ali uma separação.
porque houve muita desobediência, houve muita desvio do caminho do Senhor. E Deus começou a cuidar daqueles que queriam ser cuidados. E Israel também estava em guerra, mas Judá começou a ser invadido. E ao pensamento do inimigo, Judá estaria enfraquecido. E é interessante que Josafá, ele veio de uma linhagem muito pecaminosa. Ele veio de uma linhagem onde os seus antepassados, eles não obedeceram a Deus e tinham bagunçado todo o reino. Aquela estrutura, aquela devoção ao Senhor, o respeito, o amor, a reverência ao Senhor que existia no governo de Davi, aqui não existe mais. E esse homem, Josafá, ele toma um posicionamento incrível, porque ele ora ao Senhor, ele se arrepende, ele pede perdão, e ele começa a ouvir e a falar para o povo sobre quem Deus é. E eu acho que é isso que a gente precisa lembrar hoje. Quem é Deus? Sabe, quando chega o momento da luta, quando chega o momento da tribulação, as dificuldades, as pessoas esquecem de Deus. Quando está no momento da alegria, da bonança, papai, esquecem de Deus. E quando que nós vamos nos lembrar do Senhor? Quando tudo acabou, no fim das coisas? Não, nós precisamos nos lembrar do Senhor todos os dias. E quando chegar uma tribulação, uma angústia, algo que precisa, lembre-se mais ainda que Ele continua sendo Deus e que Ele toma para si as nossas dores. Sabe, quando Jesus vem ao mundo, Ele nos declara isso. Ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades naquela cruz. Ele chamou, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele quer tomar esse fardo que a gente carrega sozinho e colocar sobre ele o fardo. E dar a nós um fardo leve, um jugo suave. Mas a gente sempre inventa desculpas, busca outras alternativas e foge do que Deus é. E foge de Deus. E hoje o Senhor está nos convidando a não temer as circunstâncias e não se esquecer dele. Josafá, ele faz um clamor para o povo, ele renova a aliança dele com o Senhor, e isso já mostra muito do caráter de Deus, que Deus, sabe, ele entende os caminhos que a gente passou, ele vê tudo que a gente viveu, e ele está sedento esperando que a gente volte para casa. E Deus não vai recusar um filho dele voltando para casa, não com um coração aquebrantado, não com um coração arrependido, com um coração disposto a se entregar novamente para ser transformado. Sabe, hoje a gente estava ministrando aqui as crianças pela manhã, falando sobre a história de Zaqueu e quão importante foi esse retorno de Zaqueu para a presença. Zaqueu tornou-se um publicano, ele enriqueceu às custas de escravizar os seus próprios irmãos, ele compactuou mais com Roma do que com o seu povo, e ele se tornou um publicano odiado pelos seus irmãos. E Zaqueu, ele quando se permite ver Jesus, sabe, a palavra vai dizer que ele viu uma grande multidão e ele queria saber o que estava acontecendo, ele queria ver quem era realmente esse homem, e ele sobe numa árvore e ele vê Jesus. E a partir desse momento a vida dele mudou, sabe? O que está faltando para a gente é ver Deus na nossa vida. O que está faltando para a gente é enxergar que Deus está aqui o tempo inteiro. O que falta para nós é, no meio dessa bagunça, dessa multidão gritando, desse barulho, enxergar Deus e ouvir a voz de Deus. A gente enxerga Deus nos pequenos detalhes. A gente enxerga Deus em todo cuidado, em todo abraço, em todo livramento que Ele dá para conosco. Nós podemos fazer isso, está na hora de fazer isso. Josafá, ele traz isso aqui. Faça uma leitura, gente, dessa história. E vocês vão ver que ele retorna assim para Deus. E quando ele vê o inimigo vindo junto, a palavra vai dizer que ele, mesmo tendo um exército gigantesco, Josafá tinha um baita de um exército, só que ele entendeu que não adianta ter quantidades poderosas de homem se não for direcionado pelo Senhor. Não adianta tentar fazer pela própria força humana, se não tiver com Deus, é propício à queda. Então Josafá entendeu isso e ele foi para a oração. Ele convoca a congregação, vamos orar. E toda a congregação se prostra ali diante do Senhor,
começa a fazer aquela oração, começa a buscar, e de repente o Espírito Santo de Deus, ele desce sobre Jaziel, e começa a falar ali o que Deus estava mandando para o povo. E é interessante que aqui no livro, aqui no livro a gente vê eles fazendo questão de falar sobre a linhagem de Jaziel, porque poderia até alguém dizer, mas será que isso não era obra de engano? Será que isso não era dele mesmo? Não, Jaziel vinha de uma linhagem de adoradores, vinha de uma linhagem de corações que serviam ao Senhor, que estavam sensíveis à voz do Espírito Santo. Jaziel, ele era da linhagem de Asaf, que quando a gente vai lembrar da história, ele era um dos músicos importantes de Davi. E ele é tomado ali pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo começa a profetizar sobre o povo, sobre todo Israel e sobre o rei. Falei. Essa luta agora vai. Então, Deus, ele fala com o povo em autoridade através do profeta, para que o povo não temesse, para que o povo, pelo contrário, se posicionasse, para que o povo ali se alinhassem com o Senhor e ficassem tranquilos que ele estava no controle. Ele tomou para ele as dores do povo. Ele chamou para ele ali, sabe, a batalha. E é interessante que o povo acredita nisso, porque ouvir é muito diferente de crer. E a gente ouve porque esse é o canal de entrada, essa é a porta de entrada. A gente ouve, mas se o nosso coração não estiver aquebrantado, se o nosso coração não se posicionar a ouvir e praticar, a gente vai viver realmente sem poder desfrutar do poder de Deus. E quando a gente vai para a história, a gente vê que Deus ainda dá algo mais lindo. Olha, vocês só precisam se posicionar. Então hoje nós precisamos entender o que Deus está falando conosco aqui. Primeiro, lembre-se dele sempre, em todo tempo. Esteja com ele conectado o tempo inteiro. Segundo, independente do que vier te afrontar, dobre o teu joelho, vai para a oração e clame ao Senhor, porque ele escuta. Um coração inclinado a ouvir a voz de Deus, um coração que está aquebrantado, ouve o que o Espírito Santo fala e se posiciona, porque Deus vai dar a ordem do posicionamento, ele que vai direcionar aonde você vai estar, onde você não vai estar, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Então, inclina os teus ouvidos ao Senhor, se posicione e deixa que ele vai fazer. Ele disse, esta batalha é minha. Gente, nós não lutamos contra carne, nós lutamos contra principados e potestades. E só o Senhor pode nos dar força para vencer. Amém? Então, se posicione, deixe que o Espírito Santo te direcione, deixe que o Espírito Santo te guie. E, por favor, lembre-se de Deus. Essa mensagem veio aqui para que você lembrasse de Deus, que você lembrasse que Ele está no controle de todas as coisas, que muitas coisas, mais além do que Deus tem dado para você. Amém? Então é isso. Fica com o Espírito Santo aí, que a graça dele inunde o lugar que você está, inunde esse ambiente, possa verdadeiramente entrar na sua casa, fazer uma baita de uma limpeza, uma bela limpeza, e encontrar um lugar para habitar. Então é isso. Cheiro grande no sonho. Não se esqueça, nós temos um encontro marcado aqui amanhã para mais um devocional Caminho Diário, para mais um momento ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Tchau, tchau. Fica com Deus. Não esqueça de curtir e compartilhar também. É muito importante.